Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje a gente tem um caso especial aqui. É a graphic novel MSP feita pelo Vitor Cafage, meu amigo Vitor Cafage, do Franjinha, Franjinha Contato. E por que é um caso especial? Porque conversei lá com o Sidney Guzman, com o Sidão, né, com a galera, assim, e o pessoal tem falado que não é para dar spoiler dessa graphic novel, não é para... O Sidão recomenda que você nem folheie ela, não folheie, apenas leia. E de fato, eu vou dizer para vocês que tem elementos nessa história que vai ser mais impactante se você descobrir por si mesmo, por si mesma. Você ter a surpresa. Tem um ponto de virada, digamos assim, uma apoteose, eu vou chamar isso assim, uma solução para a história que eu achei extraordinária. Eu acho que ela combina com a ideia do álbum de uma maneira poética maravilhosa, e se você folhear e encontrar isso, pode estragar. Lógico que outro risco que a gente corre, falando assim, sem falar o que vem lá na frente e ficar dizendo, é maravilhoso, é que você cria expectativas e talvez o álbum não corresponda a essas expectativas. Então, sem dar os spoilers, eu vou tentar passar um pouco as impressões que eu tive desse álbum e talvez com isso você tenha alguma noção do que vem ali pela frente, o que é esse momento apoteótico. Vamos falar do momento apoteótico sem falar do momento apoteótico. Daí o Franjinha, se você conhece ele, da Turma da Mônica tradicional, né, a nossa Turma da Mônica redondinha e sem dedos nos pés, o Franjinha é o grande inventor da Turma da Mônica. Ele é o cara que faz a máquina do tempo, que faz inteligência artificial, que faz máquina de teleporte. Nas mãos do Franjinha, ou pelo laboratório do Franjinha, a realidade ela é desconstruída. Tudo pode acontecer. O Franjinha é uma daquelas portas da Turma da Mônica para a imaginação, para a fantasia, para as histórias sem limites. Só que na Graphic MSP, como a gente bem sabe, tem uma outra proposta, tem uma outra interpretação dos personagens. O Vitor Cafage e sua irmã Lu Cafage fizeram 3 álbuns da Turma da Mônica, em que eles criaram ali uma trilogia que depois foi adaptada para o cinema, e que é caracterizada por, digamos assim, reduzir ou frear um pouco a fantasia alucinada que é possível nas histórias normais da Turma da Mônica. Então, quando você pega os álbuns da Turma da Mônica que o Vitor fez com a Lu, você vai encontrar personagens, por exemplo, o Cascão, não é que ele nunca tomou banho na vida, ele tem a sua versão com a água, mas ele tem um mínimo de higiene possível. As crianças têm os dedos nos pés, né? A força da Mônica é incrível, mas ainda assim está dentro de um limite humano. Ela é forçuda, ela é briguenta, mas você não vai ver ela levantando um carro, erguendo uma casa ou coisa parecida, né? Então, o universo Graphic MSP, ele é um pouquinho mais pé no chão. Ainda não é exatamente a nossa realidade, mas já está bem próximo da nossa realidade. E o Franjinha, como é que fica nisso? Como é que você trata um personagem que basicamente era um rompedor de realidades, né? Um cara que quebra realidades, que quebra leis da física, que faz da ciência praticamente uma magia, né? Não havia limites porque o Franjinha conseguia fazer. Como é que você trabalha com esse personagem? Aqui daí entra um dos temas que o Vitor Cafage trabalha muito bem, né? O Franjinha serve muito bem para isso. Ele já tinha feito isso no 3º volume das gráficas da Turma da Mônica, ele tinha feito isso com o Cebolinha. Ele também faz isso com o Valente. O Vitor, ele tem forte nessas histórias que eu falei a questão da nostalgia. É você olhar para trás e se lembrar com muito carinho de detalhes que foram muito importantes na sua infância. Como a gente tem mais ou menos a mesma idade, muitos elementos que ele coloca na história ressoam para mim. E provavelmente para quem está mais ou menos ali, quem viveu um pouco os anos 80 e 90, vai ter ressonância também, vai sentir ali um toque especial. Então o Franjinha, ele é um personagem que está ali entrando na sua adolescência,
né, nessa graphic novel aqui. Vamos ver umas imagens aqui só pra gente ter uma noção. Sem querer mostrar muita coisa e não estragar, só uma página, assim, duas aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma que o Franjinha tá com a mãe dele, eles estão na garagem, né? Ele tá saindo para ir para aula. Na página seguinte, ele e o Bidu ali correndo, assim, eles chegam na casa do melhor amigo dele, que é o Jeremias, eles se cumprimentam, né? Então, você consegue ver nessas páginas um pouco da amostra da arte que o Vitor faz. Essas páginas, digamos assim, são páginas padrão. Tem páginas que ele faz também no começo, só para vocês terem uma ideia, para não estragar muito. Mas tem páginas que ele faz uns posters assim que são maravilhosos. Mostrei rapidinho aqui só para dar uma ideia, porque quando você entrar para olhar essas páginas também vai ter um monte de coisinhas aqui e ali que é gostoso de olhar e descobrir as referências e tal. Tem sempre esse jogo de referências. Mas todo esse jogo de referências é, para mim, pano de fundo para essa questão da saudade e do deixar para trás, do entrar na adolescência, do encerrar a infância. O Vitor fez isso muito bem no terceiro álbum da Turma da Mônica e colocou o Cebolinha meio que como protagonista dessa questão de, cara, você precisa deixar as coisas de criança e precisa se abrir para o mundo do adulto. Tem um lance aí de perda de inocência, tem algo que me lembra, assim, a cena final de Toy Story 3, né? O Andy se despedindo dos brinquedos, aquela, nossa, toca, né? E o Vitor, acho que tem, muito das histórias dele tem essa força. Ele trata isso de uma maneira com uma melancolia e uma beleza muito bonita. Ele não cai na forçação de uma emoção, ele não quer que você sinta, mas ao mesmo tempo ele deixa tudo muito vívido, né? Você consegue compreender aquilo, você consegue entender o tipo de lamento que é você, acabou a infância, agora vamos nos tornar adultos, acabou a inocência, agora a gente precisa se abrir para as coisas que a vida tem para oferecer, tanto as boas quanto as ruins, né? E daí você tem nessa Graphic MSP o Franjinha vivendo esse momento. E é foda, é bacana o jeito como ele vai conduzindo, os elementos que ele coloca. Acho que mais importante que esses elementos, essas referências, é o modo como o Vitor conta a história, o modo como ele cria uma empatia pelo Franjinha, o modo como ele faz o Franjinha se sentir frágil diante dessas mudanças todas. É muito interessante, assim, tipo, as coisas vão mudando. O Jeremias é o melhor amigo dele, né? Ainda tá num clima de inocência, mas daí já se começa assim, tipo, isso aqui é de criança, não pode mais. Então, pro Franjinha, isso pesa. E a gente vai ver que pro Franjinha dessa Graphic MSP, você tem a ciência como algo muito importante, como algo identitário dele, mas tem outro elemento que talvez seja muito mais importante para ele, que é o da imaginação. Esse Franjinha aqui, talvez ele esteja muito mais próximo de um artista do que de um cientista. Não que as coisas não sejam compatíveis, mas a gente vai ver ali o papel do fingir, brincar de faz de conta, entrar lembra muito também o Calvin Haroldo. E daí como que isso vai se ajustando com crescer, com se adaptar. Aí tem os momentos que são lindos, tem os momentos que são doídos, e tem essa grande virada, esse momento apoteótico que eu tô falando para vocês, que é um jeito que eu acho que o Vitor deu. Ele já tinha levantado essa questão em outros trabalhos dele, mas eu acho que aqui ele dá uma resposta para essa questão do crescer, do deixar a infância para trás. Ele dá uma resposta aqui que eu achei linda demais. Vitor, parabéns, tocou mesmo. Então, falar mais que isso, falar mais que essas impressões que eu tive, acho que realmente estraga. Estou falando aqui, espero ter sido vago o suficiente, não ter descrito fatos que acontecem. Falei das coisas que me tocaram. Se você leu, quiser comentar aqui embaixo, ia ser sensacional essa troca. Eu acho que nos comentários, já que você está assistindo esse vídeo, eu sugiro que leia a Graphic primeiro, porque acho que nos comentários a gente pode falar de spoiler sim. Então você está avisado, se você for ler os comentários ali, provavelmente spoilers.
Mas assim, eu concordo com o que o Sidney Guzman falou e pede para as pessoas não folheiem. Acho que, claro, pode ser que as suas expectativas com isso tudo não sejam preenchidas, mas eu acredito que o impacto da solução dada ali, a poesia dessa solução, a relação dela com toda a proposta da história, vai ser maior se ela ficar na surpresa. E eu particularmente achei muito comovente. Basicamente é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Se você quiser, deixa o seu like. Se você quiser, assina o nosso canal. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda e até a próxima.